Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E a gente chega aqui para trazer mais informação na sua televisão e, claro, comigo está ele que já está aqui, professor Francisco de Agostinho Júnior, o doutor Francisco, para falar sempre de um tema muito interessante. E olha que hoje ele tem uma surpresa, até uma pegadinha, hein? Diga lá, doutor Francisco, muito boa noite! Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Cá estamos nós para falar, Marcos, sobre crianças, sobre os nossos filhos. E você que está vendo aí na tela, transtorno do espectro autista, e que assistiu, claro, a semana anterior, você vai dizer, mesma coisa, Francisco, isso é reprise? Não. É um outro programa. Nós vamos falar mais alguma coisa sobre esse assunto que nós julgamos assim de muita importância. Importância porque tem um conteúdo muito extenso, importância porque traz muitas dúvidas para a família e a gente tem um conteúdo aí muito para ser explorado. Então, na semana anterior, nós falamos algumas coisas sobre o transtorno do espectro autista, procurando orientar a família que tem uma dificuldade, que tem uma dúvida e que passa assim pelo sua cabecinha assim, olha, será que é, será que não é? E aí a gente quer dar mais algumas informações com o intuito de ajudar, né, Marcos? De ajudar a esclarecer esse assunto muito controvertido, muito difícil. Difícil para quem? Difícil para a gente que é profissional, difícil para os papais, as mamães, é difícil. E nós fizemos a leitura semana passada de um trechinho do livro Pediatra Instruindo a Família e mostramos assim, quão difícil é para a família quando nós temos que dizer assim, ó, há uma dúvida, pode ser que seja. Mas esse fechar diagnóstico, Marcos, é muito complicado. Exige uma opinião de especialistas, realmente existem alguns testes, existem algumas avaliações, alguns scores que se tem que fazer para você chegar a esse diagnóstico de transtorno do espectro autista. Tal a seriedade que ele precisa ter, porque a hora que você imagina assim, olha, eu tenho um filho, eu tenho um neto, isso realmente traz assim algumas dificuldades na abordagem da criança com isso. Então a gente precisa, como nós mencionamos no livro, nós precisamos do psiquiatra infantil, do neurologista, da fonoaudióloga, da terapia ocupacional e principalmente da psicóloga. E aí existe o método ABA, que é muito voltado e é muito eficiente no tratamento disso. Então a gente quer nesse programa, você que assistiu o anterior, repetimos, a gente não está reprisando não. A gente está fazendo um novo programa para tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Mas antes da gente começar a falar sobre o transtorno do espectro autista, nós vamos fazer mais uma propaganda, né, Marcos? Está aí, dia 25 de maio, ainda está um pouquinho longe, mas a gente quer insistir nessa festa retrô. Festa retrô para quê? Quem vai ser beneficiado, quem está promovendo é o Rotary Club e o Instituto dos Amigos da Criança Especial, que é o IACE. E aí tem o senhor Pedro Lobo lá no Rotary, Daniel Spila aqui no IACE e mais um grupo de voluntários fantásticos, maravilhosos. Essa festa, dia 25 de maio, lá no Golden Palace, uma senhora festa, um conjunto escolhido com muito cuidado. O Daniel é muito cuidadoso nisso e ele escolheu um conjunto para promover uma festa bem legal. Dos anos aí, ó, Marcos, 60, 70, 80, 90, quer dizer, tá por aí, nós estamos aí nesse pedaço, né, Marcos? Mas vai ser uma festa muito legal. Legal porque vai ser legal mesmo a festa em si, mas legal porque vai beneficiar um grupo de crianças assim que são muito necessitados. É aquela criança que a ACC cuida. Então, são as crianças com câncer, são as crianças que têm doenças assim que são de impacto familiar muito grande. E também o projeto Amor de Criança.
E o Projeto Amor de Criança também tem as crianças que têm lá doenças neurológicas, são doenças permanentes, são doenças que exigem diagnósticos difíceis, que exigem apoios de cadeiras, de órteses, de guincho, enfim, cuidados muito especiais são exigidos, que essas crianças exigem. E aí a gente quer ajudar sempre, a gente quer beneficiar. E esse grupo de voluntários aí, com olhar para as crianças com câncer, com olhar para as crianças que têm o acometimento neurológico, vão fazer essa festa. É coisa de voluntário, é coisa da nossa sociedade, é coisa que essa gente de Marília é fantástico, promove, e que você aí que está nos assistindo, ó, se você puder participar, vai lá, compra a mesa, reúne o grupo, a família, os amigos, e vai lá, tá lá. As festas, as músicas que você, que é vovó, que é papai, certamente vai conhecer. E aí vai ser uma festa bem legal. Mas o legal mesmo é beneficiar a criança com paralisia cerebral, o legal mesmo é beneficiar a criança com câncer. O legal mesmo é a gente dobrar o joelho e agradecer a Deus pela família que a gente tem e que, graças a esse Deus, não tem um diagnóstico desse tipo, mas você pode ajudar a gente a cuidar dessas crianças. Não tira o pé não, vamos lá e vamos nos alegrar lá nesse dia e o nosso coração vai alegrar sem dúvida o coração de Deus. Mas vamos voltar ao nosso tema, porque, olha Marcos, você até sair daqui um pouquinho novamente para dizer que assim, nós estamos no mês de abril e dia 2 de abril é o Dia Mundial de Consciência do Autismo. Por isso é que você está falando disso? Sim. É por isso que a gente está abordando esse tema, para dar uma ênfase assim no atendimento. O que você gostaria que atingisse? Primeiro, assim, que não houvesse precipitação diagnóstica. Segundo, que o diagnóstico não fosse tardio. O que é o diagnóstico tardio? É quando a família, será que não é? Mas eu era assim também, eu era atrasadinho na escola, tal. Mas não é bem assim o negócio. A gente precisa de ter um diagnóstico, porque o diagnóstico precoce e depois você com o tratamento psicológico, psiquiátrico, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, neurológico, etc., você dá uma qualidade de vida adequada ao seu filhinho. Então o cuidado é assim, não atrasar o diagnóstico, não precipitar no diagnóstico, mas alertar a você papai, a você mamãe, que a gente às vezes precisa pensar. Então nós vamos voltar a abordar algumas coisas que são úteis. Claro, você tem que entender que o transtorno do espectro autista, por que esse nome? Transtorno qualquer doença é um transtorno, né? Pode ser coisa mais simples ou coisa mais grave. Mas é a variabilidade de sintomas, por isso que é espectro. Então você tem crianças com sintomas mais leves, você tem crianças com sintomas muito graves. E aí é um traçado assim de vários sintomas. Então essa variação, essa variabilidade de sintomas é que faz com que a gente coloque esse nome. Não a gente, mas o aspecto médico que coloca transtorno do espectro autista. Fala-se autismo porque isso foi consagrado pelo uso. Mas sempre que possível se usa transtorno do espectro autista, né? O que é isso, Francisco? Recorda aí pra gente o que é isso. O que é o transtorno do espectro autista? Então, se você quer simplificar, chama de TEA. Então, o que é o TEA? O transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento, especificamente de quê? Do neurodesenvolvimento, neurológico. Então, é um aspecto do desenvolvimento neurológico que está alterado. Quando começa? Começa quando você percebe, principalmente, quando você tem um atraso de fala. E quando você percebe que, além do atraso de fala, essa criança não foca para mim. Eu chamo, parece que está sempre meio desligado, distraído. Ele não me responde, não me olha. Ou ele tem um transtorno que eu vejo ele sempre repetitivamente brincando, repetindo com o mesmo brinquedo e quer sempre o mesmo brinquedo. Isso é um transtorno do desenvolvimento. Então, o que afeta
de forma persistente, quer dizer, não é coisa esporádica, mas todo dia eu estou vendo a mesma coisa, está me chateando, está me inculcando. A comunicação, a interação social associada a padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Então você percebe que a criança começa a ter uma mudança, não está igual o outro filho, não está igual o sobrinho, está diferente. Isso é transtorno do espectro autista, ou melhor, isso há uma hipótese diagnóstica de transporte do espectro autista. Então, a gente precisa estar atento, a gente quer alertar você. Diante de conhecer o que é, a gente vai mencionar mais algumas coisas no segundo bloco sobre essa doença que é realmente importante. Vamos, Marcos, para o intervalo e em seguida a gente fala mais alguma coisa. É isso aí, doutor. Aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você chamou intervalo, eu não vou nem questionar. Vamos ao intervalo e a gente volta na sequência, tudo rapidinho. Não sai daí não, até já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, a gente já está de volta aqui com o nosso Mundo da Criança no seu Canal 4 nesta sexta-feira para o segundo bloco do nosso programa, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Ele já está aqui, ó, pronto para falar mais sobre esse assunto muito interessante, o transtorno do espectro autista. Vale a pena falar e falar muito. Diga lá, doutor! Então, Marcos Vinícius, vamos iniciar o nosso segundo bloco. Que legal, nessa sexta-feira estamos aqui ao vivo. É o mesmo tema da semana passada, você que chegou agora diante da sua televisão, mas não é o mesmo programa. Nós estamos fazendo um novo programa com o mesmo tema das crianças autistas ou do transtorno do espectro autista. Nós já mencionamos que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurológico e que tem toda uma repercussão importante, e a gente quer chamar a atenção para alguns sintomas que são importantes. E aí falamos sobre a definição. Agora, quem mais fica doente? São os homens, os meninos. Então, por que isso? A gente chama a atenção dos pais. Se você tem alguma dúvida no comportamento, a criança tem um ano e pouco, não está falando, está brincando de maneira repetitiva, você chama, não encara você. Então tem algumas coisas que você fala, pô, não é igual ao outro filho, é diferente.
nem igual o sobrinho. Olha, eu sou professora da escola e as crianças não são assim. Tem alguma coisa errada com meu filho, com meu sobrinho, com meu netinho. Então, homem é mais fácil, olha, 4 vezes a proporção de homem em relação às menininhas. Então, para cada 4 homens, uma menina está doente. Então esse é diagnosticado com maior frequência em homens do que em menininhas, de uma proporção de 4:1. Então se é homem, um pouquinho mais de cuidado, isso é importante. Agora, o transtorno, no Brasil tem muito isso, Francisco. A gente já mencionou semana passada algumas coisas em níveis mundiais, as publicações que existem, mas só para recordar, olha gente, tem muita criança com transtorno do espectro autista. Nós estamos falando que no Brasil, como não há uma estatística assim muito precisa, nós temos aproximadamente 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. 2 milhões de pessoas. Isso é dado aí de 2022, 2023. Então, talvez isso possa ser um número maior hoje. Por que você põe esse número? É para assustar? Não, é para alertar. Alertar para que você observe com cuidado o seu filho para que a gente inicie um tratamento precoce. Gente, o diagnóstico é aconselhável que seja precoce e o tratamento é aconselhável que seja precoce. Na dúvida diagnóstica, olha, parece que não está fechado o diagnóstico. Essa expressão se usa muito, Marcos. Olha, ainda não se fechou o diagnóstico, mas está tratando. Porque se você trata, você tem uma possibilidade boa de você conseguir melhorar essa criança. Se você não trata, você perde o tempo. Agora você chegou lá e falou, olha, não é autista. Ótimo, não perdeu nada em fazer uma estimulação precoce. Mas se você não trata e chega lá para frente, o diagnóstico é de um transtorno do espectro autista, você perdeu tempo. Certo? Então o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, ele realmente é importante. Por isso a gente precisa pensar sempre em função do número grande de crianças com transtorno do espectro autista. Agora, nós queremos mencionar alguns mitos que se fala muito sobre transtorno do espectro autista. Então, várias colocações, e a gente vai aproveitar aqui para mostrar, para discutir, para alertar e para tirar dúvida. Certo? Então, é verdade ou é mentira o que estão falando? Então, uma pergunta assim, que é muito frequente, então, é doença infecciosa isso? A gente fica assim, não, a resposta é não, claramente não é doença infecciosa. Não é infecção aguda, nem mesmo infecção crônica, não tem nada a ver com infecção. Por que isso? Porque assim, às vezes fala assim, não, tem um menininho lá na escola que fala que ele tem autismo, sabe? Eu posso deixar meu filho brincar com ele? Claro, não é doença que pega? Não é doença contagiosa. Então, não é considerado uma doença, e sim um transtorno do neurodesenvolvimento, uma alteração do desenvolvimento, não infecção, não sendo transmitido de uma pessoa para outra. Sua origem é desconhecida, porém há diversas pesquisas sobre esse tema, sendo realizadas pelo mundo todo, e acredita-se em múltiplas causas, genéticas, biológicas e ambientais. Não tem uma definição do porquê, mas com certeza não é doença que pega, não é doença contagiosa, certo? Então esse é um mito que precisa ser tirado a dúvida, porque não é doença contagiosa. Certo? Outra dúvida, todas as pessoas com TEA são iguais? Pergunta, eu conheço uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, eu tenho dúvida se o meu está. Ele vai ser igual àquele lá? Não é. A individualidade, mesmo na doença, continua sendo um fato muito marcante. Portanto, não são transtornos, por isso é que chama espectro, porque há uma variabilidade de sintomas. Então é claro que não vai ser igual. Vai ser igual, todas são iguais? Não. Tem sintomas leves e sintomas assim mais graves, com comprometimento neurológico mais importante. Então, como todo ser humano, cada pessoa com TEA é singular, diferente e única.
Não há duas pessoas com TEA iguais. Não há duas pessoas iguais de jeito nenhum, né? Pode ter milhões de Zé, mas um é diferente de outro. Aliás, Marcos, a gente tem que olhar para Deus e admirar mesmo, porque cada um é cada um. E mesmo com o diagnóstico de transtorno do espectro autista, cada um é cada um. Cada pessoa com TEA tem seu jeito de ser e estar no mundo, construindo diferentes histórias de vida. Importante, como qualquer outra pessoa, essas crianças apreciam ser valorizadas pela sua individualidade. Marcos, é impressionante isso. Quando você tem uma criança com um transtorno do espectro autista, mas você brinca, você valoriza, você provoca sorriso, você conta, você chama atenção para alguma coisa, como que eles ficam felizes, né? É interessante que a mesma coisa que a gente trata uma criança que não tem o diagnóstico, supostamente normal, né? E quando a gente fala em criança normal, Marcos, eu sempre me lembro da fase de um professor lá do Instituto da Criança em São Paulo, lá da USP, que ele escreveu no livro dele assim, o famoso professor Pedro de Alcântara: criança normal, essa desconhecida. Então, se seu filho tem algum probleminha, não acha ruim não, porque ele não vai ser completamente normal sempre, não vai acontecer nada assim, isso não existe. E para o transtorno do espectro autista, realmente, se você, qualquer outra pessoa, apreciam ser valorizados, se você valorizar esse seu filho, você não fique com rancor, com ira, ou pior, revoltada contra a natureza, contra Deus e contra tudo. Não, vamos valorizar o filho, porque isso vai ser importante para ele. Então não é doença contagiosa, as pessoas com TEA não são iguais, são diferentes. Então por isso que chama espectro, uns mais graves, outros menos graves. Variabilidade de sintomas, certo? Ainda tem outros mitos importantes. Toda pessoa com TEA tem deficiência intelectual? Não é verdade. Tem gente muito inteligente com TEA, com inteligências, com valores específicos. É muito interessante. Pelo fato de TEA se configurar como um espectro com diferentes níveis de comprometimento, as pessoas que estão no espectro podem ou não apresentar prejuízos cognitivos, bem como outras condições singulares. A literatura científica aponta que 1/3 das pessoas com TEA pode apresentar algum nível de deficiência intelectual, 2/3 não. Né? E tem gente muito sabida, tem muita gente focada em numa situação, num valor ou no outro. O cara faz do computador fácil, ele gosta de eletricidade, então ele desenvolve sem estudar. Então há uma competência tanto motora, né? Há muitos atletas que são atletas importantes aí no mundo todo que têm transtorno do espectro autista. Então veja, Marcos, que há muita coisa para a gente abordar e há muitas dúvidas. Mas você está chamando o intervalo e nós vamos para o intervalo. Em seguida a gente complementa com mais algumas informações sobre transtorno do espectro autista. É isso aí, doutor. Vamos rapidinho que a gente volta já para o último bloco do Mundo da Criança. Não saia daí, a gente volta já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos Maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência.
que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. É isso aí, já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança aqui no seu Canal 4 para esse último bloco do Mundo da Criança de hoje, desta sexta-feira, dia do Índio, 19 de abril, né? Deixa eu aproveitar e mandar um beijão aqui para o meu tio Vanderlei, também em Veracruz, que faz aniversário hoje. Parabéns, tio! Olha só, doutor Francisco já está aqui para fechar aí esse programa incrível sobre transtorno do espectro autista. Diga lá, doutor! Então, Marcos, vamos para o nosso terceiro bloco. Que legal! É sexta-feira, final de noite, nós estamos falando aqui sobre crianças, sobre os nossos filhos. Nós estamos falando porque amamos as nossas crianças, amamos os nossos filhos e queremos que as nossas crianças tenham saúde, cresçam com saúde, sejam adultos com saúde, produtivos. Mas às vezes a gente tem algumas situações que não são transitórias, como o transtorno do espectro autista que nós estamos mencionando. Você chegou agora para a televisão, é o mesmo programa da semana passada, eu já vou desligar, vou mudar de canal. Aguenta aí um pouquinho que nós estamos num programa novo, diferente, para abordar mais alguma coisa sobre esse assunto, tá? Aguenta aí, não sai não. Mas a gente já falou vários mitos, já falamos de que é mais comum em meninas, e encerramos assim, não são todos que têm deficiência intelectual. Alguns não têm deficiência intelectual. Depende desses sintomas que você abordou. E outra dúvida, as pessoas com TEA têm ausência de sentimentos? Estranho, né? Você já pensou, seria assim, uma pessoa indiferente a tudo? Não é. Embora as crianças às vezes ficam lá sentadas, quietinhas, com brinquedos e faz ali o seu quebra-cabeça, seu brinquedo, a sua panelinha, o seu carrinho, e monta e desmonta e faz a mesma coisa e fica ali horas. Eles não têm ausência de sentimentos. As pessoas com TEA podem ter dificuldade de identificar e expressar suas emoções e sentimentos, é isso que nós estamos dizendo. Eles podem ter dificuldade em expressar emoções e sentimentos, mas isso não quer dizer que não sentem e que não são afetados por elas. Não quer dizer que a criança com transtorno do espectro autista é indiferente, não tem sentimento. Não, vem cá, você tem um filho, sabe? É tão maravilhoso você conversar com o filho mesmo com transtorno do espectro autista. Né? Então, a gente convive com isso, sabe? Na família. Não existe isso, assim, ó, eles são indiferentes a qualquer coisa, não olham para nada. Não, eles não têm esse problema. Gostam de se sentir amadas. Olha que frase legal. Você tem uma criança com transtorno do espectro autista, eu sei aí, você talvez já esteja vencendo aquele choque diagnóstico, né? Que você não queria ouvir e ouviu, né? Mas, ó, tem sentimento a criança da mesma maneira, gente. Vamos amá-las, respeitá-las, aceitas e expressam seus afetos de diferentes formas. Nem sempre são tão convencionais, não é igual às outras crianças, mas elas expressam afetos. Olha,
a criança dá um beijo, a criança dá um abraço, a criança fala obrigado, a criança pede licença. A gente precisa estar estimulando, mas ela não é ausência, não tem ausência de sentimentos. E a ausência de sentimento tem uma pedra, um pedaço de pau. Criança com transtorno do espectro autista, ela precisa ser amada, gente. Não tem como, precisa ser amada. Não tem como ver uma criança assim. Além disso, as piadas sobre pessoas com TEA, bem como o uso de palavras de mau gosto para se referir a elas como insensíveis, esquisitas ou frias, podem machucá-las, ferindo seus sentimentos e levá-los a afastarem do convívio social. Você piora. Preocupação com isso, em casa é difícil, né? Você ter um pai, um familiar, mas às vezes na escola isso aqui acontece. Então, se você observou esse fato, e aí você é professora também, vamos aproximar a criança, vamos estimular a uma união, a um abraço, a uma saudação, a um convívio de amor, né? Porque elas sentem, gente, elas têm sentimentos. Não existe criança autista que não tem sentimento. Olha, eu tenho experiência com criança com transtorno do espectro autista muito grave, muito grave. Mas quando chega assim, até a semana passada, Marcos, a gente entendeu uma criança que já é mocinho, grande, com transtorno do espectro autista. É maravilhoso você convidar e dar a mão, deitar na maca, sentar, olhar para você. Olha, é emocionante. Eu fico até emocionado de lembrar como essa criança foi assim, se mostrou assim, tanto afeto. E ela tem um transtorno do espectro autista grave, mas ela se mostrou assim tão sensível a gente convidar para ir para a maca. Dei a mão, foi, subiu na escadinha, etc. É muito legal isso, né? Então, as pessoas com TEA têm ausência de sentimentos não bem forte, gente. Elas precisam ser amadas, como qualquer outra criança, né? Então vamos prestar atenção nessas coisas, porque isso realmente qualifica a vida da criança. Todas as pessoas com TEA possuem mentes brilhantes, são gênios? Não, claro que não, né? Então a resposta é não também, né? As pessoas com transtorno do espectro autista, assim como todas as outras, possuem habilidades e dificuldades. Portanto, podem ter desempenho acima, abaixo ou na média. Tem uma criança que é super inteligente, primeiro da classe, com transtorno do espectro autista. Você pode ter um garotinho que é ótimo de futebol, que é ótimo de jogar, que é ótimo no computador, mas os que não são também têm isso. Então eles podem ser acima, abaixo ou pode ser média, como qualquer outro. Contudo, algumas pessoas com TEA de nível leve, de alto funcionamento, têm habilidades intelectuais que chamam a atenção, especialmente nas áreas de conhecimento pelas quais esses sujeitos têm interesse. Então é muito legal, Marcos, porque você vê a criança e a mãe conta, os pais contam que ela tem interesse por determinado assunto. Tem um familiar com transtorno do espectro autista que a gente conheceu, familiar de uma criança, o cara nunca estudou eletricidade, mas ele estuda, trabalha com isso de maneira extremamente competente. Quer dizer, ele tem interesse, são áreas de conhecimento que tem interesse. Hoje está muito em moda o computador e os pais se surpreendem, às vezes aprender línguas, sabe? E às vezes criam aí os chamados aplicativos. As pessoas com transtorno do espectro autista têm facilidade para isso. Então essa pergunta, são todas mentes brilhantes, são gênios? Não, não são todas. Podem ser um nível médio, pode ser baixo ou pode ser alto. Mas algumas crianças a gente observa que quando tem um grau de interesse, quando eles desenvolvem aquilo de maneira muito interessante. Então veja, as crianças precisam ser amadas, as crianças podem ter um interesse específico.
Enfim, Marcos, vale a pena a gente colocar para o pai que tem uma criança desse tipo, que tem um diagnóstico desse tipo, meu querido, pode investir, pode amar, pode confiar, que o seu filho vai crescer, embora seja um fato permanente o transtorno do espectro autista, mas ele vai se enquadrar perfeitamente na sociedade em que você vive. Não há por que ter medo disso. Vamos tratá-lo, vamos estimulá-lo. O diagnóstico precoce, a estimulação, o tratamento precoce. E assim a gente traz esses conceitos de transtorno do espectro autista. Chegamos ao fim do programa, poderemos aqui ficar falando muito tempo, mas chegou ao fim e o Marcos já está chamando o The End. Tá bom, Marcos, vamos lá. Mas nós continuamos lembrando você. Que seja um filho com uma dificuldade A ou B, mas continue a ensinar o menino, esse menino, no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz para você. É isso aí, doutor. Ótima semana a todos. Fiquem com Deus e a gente está de volta na semana que vem. Tchau!